Eu estou escrevendo um livro que se chama Desenho de Deus. Legal. E a frase que geralmente as pessoas usam, a expressão que tem nas frases que as pessoas usam para explicar suas percepções é sempre o "pra mim". E a gente precisa considerar o "pra mim", na minha visão, na minha versão, Isso. na minha preferência. Isso. Porque muitas vezes a gente impõe ao outro É. uma expectativa, uma iniciativa divina que talvez seja e que talvez não seja. É. Os humanos precisam aprender a se relacionar mais como humanos. Isso vai fazer com que essa inteligência relacional avance. Uhum. Porque quando a gente coloca Deus no meio, aí é aquela coisa. Você tem os atravessadores da mensagem, né? Isso. Você tem os pedágios nessa relação. E isso é que é perigoso. Porque às vezes a gente precisa entender que e se a gente tirar Deus dessa equação? Sim. Na equação do vamos fazer com que, pelo menos por um instante, Deus não seja o DJ do mundo. Isso. Aquele que joga para lá ou joga para cá. Isso, legal. E se formos só nós? Na relação, não estou falando da criação, estou falando da relação. Sim. Eu posso me relacionar com você da forma como eu sou capaz, da forma como eu prefiro, da forma como eu dou conta. E o contrário também. Porque quando a gente coloca Deus na equação, às vezes tudo pode parecer até desumano. Uhum. Então, por exemplo, eu vi um vídeo, e aí é só para entrar na mente mesmo e fazer a galera refletir. Eu vi um vídeo onde o rio descia, levava todas as casas e só sobrava uma igreja. E as pessoas estavam dizendo, olha o poder de Deus. Dependendo da visão que se tenha de Deus, você fala, que poder? Ele errou a mira. Se foi ele que jogou a água, ele errou a mira. É lógico que isso é um raciocínio de lógica, não é um raciocínio de fé. Fé respeita qualquer coisa. Entendeu? Porque quando as pessoas viram e falam, vamos clamar para que o Senhor resolva essa situação, será que não é melhor a gente entender que a gente criou e só a gente pode resolver? Porque se eu for usar o poder de Deus nessa situação, aí eu prefiro o poder lá atrás para ter segurado a chuva. Exato. Teria sido mais fácil, até para ele. Então, por que eu faço essa provocação? É porque talvez Deus não esteja jogando o nosso jogo, nem vivendo a nossa vida. É possível que Ele tenha criado tudo isso? É possível que exista a vida eterna? É possível, tudo é possível. Mas é possível também que a nossa maldade seja só a nossa limitação ou a nossa burrice. E que a nossa bondade seja só a nossa cura, a nossa evolução ou até a nossa vaidade se manifestando. Porque quando eu vejo, e eu acompanho muitos atendimentos, de pessoas que entraram em parafuso só porque elas não entenderam porque Deus não foi para elas o que as outras pessoas disseram que seria, isso machuca, isso dói. Existe um prejuízo relacional, não da fé, não de Deus, mas das garantias que os homens estão dando para os outros homens em nome de Deus. E onde essas garantias acontecem? Nas religiões, onde humanos se reúnem para falar sobre Deus. E muitas vezes esse assunto, esse tema ou essa conversa se resume ao que eu chamo de papo de formiga. Sim. Sabe o que é papo de formiga? Deve ter formiga aqui. E elas têm alguma opinião sobre a gente. Elas podem falar que você é uma coisa, que eu sou outra. Claro. E que a gente está falando uma série de coisas. Mas a gente não tem participação. Não, o Murilo Gun, ele fala uma coisa que ele diz assim, que você não consegue explicar. A sua sombra, ela tá em 2D, né? Tipo, minha sombra tá aqui na mesa, ela tá em 2D. Eu tô em 3D, em 4D, sei lá. Eu não consigo explicar pra minha sombra o que é o 4D. Por causa que ela só enxerga em 2D. Ela é deitadinha daquele jeito. E aí ele fala que é mais ou menos a gente trocando ideias sobre espiritualidade. Pra mim é bem isso. E no fundo, pra mim, as pessoas erram na mão, inclusive na teologia, quando elas se perdem do significado da teologia. A teologia é uma ideia humana sobre Deus, mas ela foi construída por humanos. Papo de formiga. O que nós achamos daquilo que nós estamos vendo. Para nós aqui ainda é pior. O que nós achamos daquilo que nós supomos. E achamos com muita força e começamos a acreditar. Acreditamos com muita força e chamamos isso de fé. Aí vem o chato que eu sou e diz, a força com que você acredita em algo não obriga isso a ser verdade. Então nós precisamos
pensar um pouco mais sobre essa questão e nos permitir ter uma conclusão, um desenho próprio. Porque nós não podemos mais ficar herdando desenhos, imagens, formas de outras pessoas. Peraí, deixa eu pensar. Porque uma pessoa que está clamando, Senhor, me socorra, ela acredita em quê? Que Deus vai mexer os pauzinhos. Se ele controla os pauzinhos, ou ele fez a bagunça, ou ele não mexeu os pauzinhos para evitar. E aí se você diz, não, mas nós fizemos a bagunça, então Deus não tem que limpar. Deus não tem nada a ver com isso. Quando a gente começa a viver a nossa vida dizendo Deus não tem nada a ver com isso, aí para mim é o extremo da gratidão. É aquele cara que olha e fala, aquilo que nos criou com plenitude, nos deu tudo que precisávamos para ser tudo o que poderíamos ser. Basta termos coragem de ser. Basta termos coragem de tentar e respeitar o limite, o tempo de cada um, respeitar o que o outro é, o que o outro não é. Porque quando eu justifico em nome de Deus, eu posso tudo, até o mal. Até o mal. Então, esse lugar da inteligência relacional, ela considera tudo que o outro está fazendo, inclusive em nome de Deus, para tentar afetar o meu estado ou a minha ação. E quando Deus entra no assunto, é uma das melhores formas de desligar a razão do outro. Sim. O sujeito vai raciocinando até a página onde a vontade de Deus aparece. Só que ela está sendo mostrada, apresentada e muitas vezes até condicionada por um outro humano. Entendi. Muitas vezes o assunto Deus é usado para encerrar o assunto, né? Muitas vezes o assunto Deus é usado para encerrar o assunto e Deus só se resume ao assunto. Exato. Entende? Então, é desafiador tentar fazer as pessoas amadurecerem. Por quê? Porque talvez elas tenham um relacionamento infantil com Deus. Elas têm um relacionamento de pai. Quem tem um relacionamento de pai é um ser órfão. Quem é órfão não se desenvolveu. Quem é órfão não se completou. Quem é órfão não se resolveu ainda. Se eu tenho com Deus uma relação de pai, eu tenho com você uma relação de irmão. Isso cria comigo, isso cria em mim, ou isso cria em nós uma dívida ou uma expectativa. Se você é meu irmão, eu digo que o meu pai disse que você tem que fazer algo por mim, quem é você para dizer não? Ou como você vai se sentir se você não fizer? Então, por que a gente não pode socorrer alguém só porque a gente quer socorrer? Por que a gente não pode não socorrer alguém só porque a gente não pode socorrer? Porque, no fundo, isso é muito mais moral e ético do que espiritual. É feio não mandar nada para o Espírito Santo? Desculpa. É feio não mandar nada para o Rio Grande do Sul? Eu estou mandando. Mas é feio não mandar? São pessoas, são famílias, são seres humanos. É feio não mandar? Porque se a gente coloca que é feio, que é desumano ou que não revela a vontade de Deus na minha vida... E o que nós fizemos com os venezuelanos? Assim, por exemplo, nessa tua perspectiva agora, dessa última fala, ela bate um pouco de frente com a mensagem de Jesus. Qual delas? Por exemplo, a ideia de não tratar Deus como pai. Quem apresentou a ideia de tratar Deus como pai é Jesus. Inclusive a oração do Pai Nosso, né? Quando os discípulos perguntaram como é que faz uma oração, ele falou, faz uma oração Pai Nosso e tal. Quem apresentou a ideia de que a humanidade é irmã é Jesus também. E, por exemplo, a ideia do amar o próximo tem a ver com prestar um serviço para o próximo, né? E qual é o limite de prestar o serviço para o próximo? Você, nesse sentido, eu acho que é a tua condição. Se você não tem como ajudar, sim, eu acho que você não deve. Mas, por exemplo, dentro do raciocínio cristão, que não precisa ser o que a pessoa vai seguir, né? Claro. Tem uma fala sobre isso, que é aquele que não faz o bem podendo fazer, ele tá errado, entendeu? A Bíblia apresenta essa ideia de que não fazer também é errado. De que, o meu passo... tipo assim, não te socorrer, inclusive, é crime. Ok. Se você tiver caído aqui na frente, baleado, e eu passar direto, isso é um crime. Na sociedade mesmo. É o crime de não te prestar o socorro. Certo. Nesse caso, você faria por ser crime ou por ser um ser humano? Por ser um ser humano, sim. Então, eu já faria, talvez, por ser crime.
Você faria por ser crime? Talvez por ser crime. Entendi. Porque se esse maluco foi baleado ali, eu não sei o que estava acontecendo. Pode tá Dependendo de quem eu tiver no carro ali, eu não vou parar. Pode estar acontecendo alguma coisa, né? Mas olha que louco. Eu não fiz na condição do que eu posso fazer. Talvez as empresas brasileiras não vão fazer na condição do que eles podem fazer. E aí, biblicamente isso está errado? Porque, por exemplo, por que nós devemos nos condicionar a fazer agora que está acontecendo no Brasil e não fizemos quando estava acontecendo na Venezuela? Nós não fizemos vaquinha para os venezuelanos. Sim. São nossos irmãos, segundo a Bíblia. Sim. Não, então, é que aí... Aí, beleza, vamos supor, se a gente for entrar estilo no... Ou não são tão humanos. Não, se a gente for entrar numa questão de uma relatividade assim, a gente vai numa conversa sem fim. Porque aí é tipo assim, tem os moradores de rua da Sé. Pronto, esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós não temos critério. E quando o assunto vira a Bíblia, eu por acho exemplo, que quando o assunto vira a fé, quando o assunto vira a religião, nós não temos coragem de assumir que nós não temos critério ou que não estamos cumprindo todo esse critério. Exato. Mas é o que você falou, eu acho que é errado de teologizar a tragédia. Perfeito. Ou divinizar a tragédia. Porque aí a gente coloca dentro desses termos de deve, não deve, faz ou não faz, né? Mas eu acho que você tem que ter um coração disposto a ajudar. E aí é o que você falou. A ideia sem hipocrisia seria um coração disposto a ajudar qualquer um. Você vai ajudar qualquer um? Você não vai. Aí nós abrimos um bueiro. Quando você fala, você tem que ter um coração disposto a ajudar. Sim. Aí a sua irmã se casou com um cara que se endividou. E foi justamente no mês que o seu podcast recebeu um patrocínio gigante. Você vai deixar o agiota bater na porta deles? Então, mas é que eu acho que se eu puder ajudar, eu tenho que ajudar. Esse é o ponto. Quando você coloca eu tenho que ajudar, você viu a vida deles como um recorte. Como assim? Você não olhou a vida deles como um todo. O ter que é o perigo da dependência emocional. Por que você tem que ajudar? Porque você tem condições. Se a condição gera uma obrigação, você não tem permissão para viver a sua vida nos seus próprios termos. Não, mas aí eu entendi o que você está falando, que seria uma questão extrema. Quem deixa de viver a sua vida. Mas, por exemplo, por isso que eu tô te falando, que tem... Eu tô te falando numa posição... Uma pessoa que não escolheu esse caminho de ser um religioso, sei lá, de ser um seguidor de Jesus, é outra ideia. Mas... do que eu entendo da mensagem, inclusive várias situações assim mesmo, falando até sobre dividir coisas e tal, eu entendo que existe uma espécie, não uma obrigação, mas é tipo assim, cara, se você escolheu ir por esse caminho, você não vai negligenciar mais a dor de quem estiver próximo. Então o cristão não vai enriquecer. Pode ser. Porque sempre vai ter alguém próximo o suficiente com um volume de dor e necessidade que, se não negligenciar, não tem como passar por isso. Mas é porque se a gente for entrar mesmo fundo nessa coisa... É que eu sou muito curioso, essa parte depois você pode Se a gente for entrar um pouco fundo nessa coisa, Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Jesus falou isso. Por quê? Porque o dinheiro ele tem um potencial muito grande... de salvar vidas. De salvar vidas e também de desumanizar.